Queria comentar um pouquinho com a igreja nessa noite, irmão, sobre o método e o prazo de Deus. O método e o prazo de Deus. Trabalhar de Deus. O agir de Deus. E o tempo desse agir, desse trabalhar de Deus. Eu gostaria de aproveitar algumas passagens dentro das Escrituras, para que nós pudéssemos usar essas passagens como exemplos para as nossas vidas, que pudessem servir de testemunho para as nossas vidas, porque nós temos, irmãos, as nossas experiências, e elas são válidas, não tenha dúvida disso. Nós temos o nosso testemunho, também é válido, né? Mas o que nos dá a base para a nossa crença, para a nossa confiança no Senhor, é a palavra. A palavra de Deus é que nos dá a direção. Ela é o rumo para as nossas vidas. Eu gostaria, primeiramente, que você abrisse a palavra no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 40, verso 40. Amém? Todos acharam? Amém. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 430 anos. Que tempo é esse, irmãos? Que tempo foi esse? Vamos lembrando um pouquinho a passagem. Domingo que vem, o cristianismo, de uma forma geral, comemora a Páscoa, não é? Próximo também, em vez de Abib, também o judaísmo celebra o Pessah, a Páscoa judaica, a passagem. E exatamente a Páscoa judaica está inserida no livro de Êxodo. O que significa isso, irmãos? O que significa esse tempo, esse período de 430 anos? Então, lembrando um pouquinho a história para quem talvez não conheça bem. Houve um tempo, irmãos, que Jacó teve 11 filhos. 10 desses filhos foram de uma de suas esposas e de 2 escravas que ele tinha. E o 11º filho veio da mulher que ele amava, Raquel. E ele amou demais esse filho e colocou o nome dele de José. José, a mesma raiz de Yoshua, Yeshua, que é o nome de Jesus, colocou o nome desse moço, de José, e amou demais esse moço a ponto de que os seus irmãos ficaram enciumados e acabaram por armar uma trama, criaram uma forma de se livrarem de José, sem matá-lo. Prenderam ele por uma caravana de homens que tinham o costume de comprar e vender escravos em terras longínquas, eram nômades, e essa caravana de homens levou José, e José foi parar no mercado de escravos lá no Egito, e um dos servos do faraó, que foi para comprar alguns jovens de boa aparência dentre os escravos, não era uma coisa comum, não é? Encontrou lá José e trouxe José para o palácio do seu senhor, do faraó. Nesse tempo, Deus visitou Jacó com misericórdia e concedeu a Jacó mais um filho através dessa mulher amada, e foi o seu 12º filho, Benjamim.
E José, nesse período, irmãos, passou poucas e boas lá no Egito. Como ele era um moço de boa aparência, logo ele ganhou um espaço dentro do palácio, foi fiel ao seu senhor. Depois, mais uma armação da mulher de Faraó, que quis possuir José, quis José de qualquer maneira. José resistiu. Ela também rasgou a roupa de José, incriminou José. José foi parar na cadeia. Na cadeia, Deus continuou visitando José. Deus concedeu que ele pudesse interpretar sonhos, não é? De dois servos de Faraó. E desta maneira, José foi novamente trazido à presença de Faraó, interpretando o próprio sonho de Faraó, que foram anos de escassez e anos de abundância que iriam existir sobre aquela terra. E quando Deus deu a interpretação desse sonho a José, e Faraó acreditou que Deus realmente estava usando José, e seguiu aquilo que José falou, e guardou nos anos de fartura, de abundância, guardou em celeiros a provisão necessária, né? Porque ele creu que seriam anos de provisão, e depois seria tempo de fome. A Bíblia, às vezes nós lemos a Bíblia e parece que uma coisa acontece de um dia para o outro, mas na passagem de José nós percebemos que toda essa situação de José não querendo se dar a conhecer dos seus irmãos, ainda aquela ponta de rancor que existia no seu coração, era um tempo do trabalhar de Deus. Deus estava trabalhando no coração dele. E estava trabalhando porque havia ainda mágoa no coração de José, com relação a tudo aquilo que os seus irmãos haviam feito com ele, aquela traição. Enfim, irmãos, quando ele se deu a conhecer, ele ficou sabendo que o pai também estava vivo. Ele foi a Faraó e contou a história dele, falou: olha, meus irmãos vieram porque a fome é grande, e eu descobri que eu tenho um irmão que eu não conheço, e eu descobri que meu pai ainda está vivo, já com muita idade. E Faraó, como amava demais a José, José era como o braço direito dele, fez com que toda a descendência de Jacó descesse para o Egito. E foi aí, irmãos, que houve a preservação da geração de Jacó. Poderiam ter morrido, porque a fome alcançava toda a terra daquele tempo. E quando desceram, foram recebidos com festa, foi só alegria. Jacó ficou sabendo que José estava vivo ainda, e apesar de toda aquela situação, a alegria do reencontro foi maior do que a tristeza de toda aquela armação maligna que os irmãos haviam feito contra ele. E Faraó também recebeu bem a José e a todos os seus filhos, e ele lhes deu um canto da terra para que pudessem pastorear rebanhos, porque era a prática daqueles homens, e aquele povo foi abençoado. A terra do Egito foi abençoada, e ali cresceram e prosperaram. Porém, irmãos, o tempo de 430 anos não foi só esse tempo de alegria. O tempo de alegria durou talvez uns 100 anos, até que a geração daquele faraó passou. Outro se levantou no lugar e também começou a afligir o povo de Israel que estava lá no Egito. Não reconheceu que Deus foi com José, não reconheceu que Deus era com aquela descendência, e começou a perseguir. E o tempo do flagelo, irmãos, foi um tempo muito grande dentro desses 430 anos que Israel esteve como peregrino na terra do Egito. E durante esse tempo, irmãos, boa parte deste tempo foram afligidos, né? Há uma boa parte de historiadores que acredita que os hebreus trabalharam na construção de muitas pirâmides e muitos templos
onde as múmias egípcias foram guardadas. Muitos historiadores acreditam que dentre aqueles escravos que trabalhavam arrastando aquelas pedras enormes, você já deve ter visto aquelas pirâmides, né, através de documentário, de fotografia, aquelas esfinges enormes, né, onde existem os túmulos dos faraós. Aquilo ali, irmãos, num tempo em que não tinha caminhão, não tinha máquina, aquilo foi arrastado no braço. E muitos historiadores acreditam que os israelitas, os hebreus, trabalharam muito debaixo de chicote para ajudar na construção daquelas coisas. E a primeira pergunta que vem: por que o tempo que habitaram como escravos foi um tempo tão grande? Por que Deus não livrou Israel, irmãos, num tempo mais curto, mais oportuno? Por que tanto tempo de sofrimento? Por que a escravidão, irmãos? Por que eles não continuaram lá no seu cantinho e outro faraó que se levantasse e dissesse: olha, continua aí no canto de vocês, eu sei que vocês estão crescendo, mas da parte do rebanho que vocês estão conseguindo, que está prosperando, me dá uma parte, paga um tipo de um imposto e vocês continuam aí. Por que Deus permitiu que este faraó oprimisse de forma tão violenta o povo de Israel e por tantos anos? Até que o clamor, o choro desse povo, Deus disse que chegou até os seus ouvidos. Ele falou: agora eu vou levantar alguém. E levantou Moisés, que curiosamente era tido como um filho bastardo do faraó, não é? Cresceu lá no palácio, obteve a melhor cultura da época, mas sabia que ele não era dali. Além da cor da pele, que diferenciava ele dos egípcios, ele também sabia, porque a sua mãe cuidou dele durante boa parte da sua infância e da sua adolescência. Em algum momento deve ter dito para ele: você já percebeu, né, Moisés, que você não é o filho da mulher do faraó, você está sendo criado aí, mas você já percebeu que a tua semelhança é de certos escravos que estão aí. E Deus levantou, irmãos, Moisés. E Moisés foi colocado por Deus para dizer a Faraó: Faraó, chegou um tempo, e podia até ser uma ingratidão dele, né? Faraó, chegou um tempo em que este povo, que é o meu povo, você sabe que eu não sou do seu povo, você sabe que eu pertenço a esse povo que você está escravizando, que está sendo judiado aí. Chegou um tempo que Deus está falando, Faraó, para você deixar o povo ir. Mas você conhece um pouquinho a história, sabe que Faraó endureceu o seu coração de forma terrível e não deixou que o povo de Israel saísse de maneira alguma. Depois, irmãos, vamos trabalhar de Deus, de um tempo também, onde Deus derramou sobre o Egito 10 pragas. Aí sim, no final da 10ª praga, quando morreu o primogênito do faraó, aquele que iria suceder no trono, aí ele falou: a desgraça é muita e eu vou deixar esse povo embora. E deixou o povo sair. Porém, quando o povo saiu, seu coração se endureceu novamente. Ele fez o quê? Colocou o seu exército para perseguir. Falou: agora que eles estão longe daqui, vão lá e matem a todos, extermine esse povo, não quero ninguém vivo desse povo. E aí, irmãos, Deus conduziu o povo por boa parte dos lados das montanhas, passou o Mar Vermelho e ficaram alguns dias no deserto e chegaram na Terra Prometida. Foi assim?
Depois de 430 anos, irmãos, vivendo como peregrinos no Egito, ainda ficaram agora pelo deserto 40 anos. Veja lá agora em Deuteronômio. Avança algumas páginas aí na sua Bíblia. Veja aí o que diz o livro de Deuteronômio, também de autoria de Moisés. Assim como o Êxodo foi um livro escrito por Moisés, também Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, da lei, do Torá. Capítulo 2, no verso 7, diz assim: Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Eles sabem que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Não faltou nada, irmãos. Porém, eles andaram pelo deserto durante 40 anos. Assim também, irmãos, demorou um tempo enorme para a arca ser construída e choveu sobre a terra 40 dias. E depois demorou quase um ano para as águas baixarem e Noé sair daquela arca seguro com a sua família. Irmãos, não podia ser aí, em vez de 40 anos, um ano peregrinando pelo deserto? Irmãos, o tempo da escravidão, ao invés de 430 anos, ou boa parte desses 430 anos, não podiam ser 50 anos, 10 anos, já não seria o suficiente? Por que tanto tempo? Por que tanto tempo, irmãos, esse povo padeceu como escravos, sofrendo? Por que tanto tempo, irmãos, esse povo caminhou errante pelo deserto, a ponto de chegar ao limite de uma total, completa dependência de Deus? Porque talvez com muita sorte você consiga sobreviver uma semana no deserto. Você sabe que não tem água, não tem comida. E se você levar água, uma hora ela acaba. E se você levar comida, uma hora ela acaba. E o deserto, irmãos, o deserto é terrível. Às vezes algumas dessas caravanas que vão lá conhecer parte do deserto, as pessoas voltam dizendo: eu conheci lá o deserto e tal. É uma parte, irmãos, bem já preparada, só para você dizer que você pisou lá na areia do deserto e saiu. Porque poucas pessoas conseguem entrar e sair ilesas do outro lado. O deserto reserva muitas surpresas. Não é só a falta de água, escassez de água, escassez de alimento. Existem animais peçonhentos, escorpiões, serpentes. Existem plantas que no desespero, se de repente quer comer e são plantas venenosas. O deserto guarda muitas surpresas. Quando você estuda a respeito disso aí, você fica realmente assustado. Poucas pessoas conseguem sobreviver. E aquele povo, irmãos, ficou errante 40 anos. Por que tanto tempo, irmãos? Por que tanto tempo como escravos na terra do Egito? E também podemos olhar para as pragas. Por que o Senhor fez o povo aguardar tanto tempo assim para livrá-los finalmente do Egito? Muitas pessoas leem isso e dizem: que tipo de Deus é esse de vocês? Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso, não é? Que Deus é esse? Um Deus que está irado? Um Deus que quer brincar com seus filhos? Que Deus é este? E eu tenho chamado a atenção aqui, irmãos, porque
Porque é uma responsabilidade que a gente tem de uma teologia, irmãos, que está sendo mudada pelos homens, que pegam essas passagens do Antigo Testamento e acabam desmerecendo, e hoje muitos até questionam esse Deus aí. Não, isso são histórias, apenas registros históricos. Não é possível. Ontem até o irmão que trouxe a palavra no seminário, ele disse, né? E um ramo desses da teologia, que diz que se existe inferno, ele está e vai ficar vazio. Porque onde já se viu um Deus de amor, ele não vai permitir que ninguém vá para o inferno. E isso aí, irmãos, está... Por muitas igrejas por aí estão pregando isso. E é muito bom ouvir isso, não é verdade? Que você fica tranquilo. Você não tem mais responsabilidade com uma vida na presença de Deus, que se você errar, se você se afastar de Deus, se você estiver no pecado, cometendo pecado, não tem problema algum, porque no final das contas esse Deus ele vai quebrar o seu galho, e o inferno, não é? Faculdades teológicas, irmãos, dizem: olha, o que você acha do inferno? O que você pensa a respeito desse negócio de salvação? Você acredita mesmo em céu? E de repente, se você é aquele ortodoxo, né, aquele que é mais voltado àquelas doutrinas antigas, doutrinas da palavra mesmo, e começa a explicar, há um ar de zombaria, de desprezo na fisionomia dessas pessoas, dizendo: olha, que idiota ele acredita nessas coisas. Que tolo. Irmão, a Bíblia, ou você acredita de capa a capa, ou você não acredita. Ou você procura seguir de capa a capa, ou não existe meio termo, irmão. Lógico, os irmãos lembram da oração que eu fiz aqui no início. Não há ninguém perfeito. Perfeito foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso colocaram ele numa cruz. Então, irmãos, a igreja é composta de pessoas que falham. Mas quando falham, se arrependem. E se arrependem para não tornar a cometer falhas. Esse é o grande diferencial da igreja, meu irmão. Lembra que eu falei aqui domingo passado, aquele negócio de desigrejados. Com certeza estava Cuidado. soprando nas Cuidado com esse negócio. Eu estou cheio de igreja, eu leio a Bíblia em casa e tal. Desculpe, meu irmão, você é tão perfeito que eu não posso nem conversar com você, porque para você não existe uma igreja. Vamos lá ajudar a gente. Tem gente, irmãos, está sempre procurando igreja, procurando. Eu sei, irmãos, que se você está no lugar errado, pula fora mesmo. Porque senão você afunda junto com as heresias daquele lugar. Ofendeu. Mas Deus se revela, irmãos, a igreja. A multiforme graça dele é revelada à sua noiva. Essa palavra aqui, irmãos, ela é para ser aplicada nas nossas vidas de forma que total, não é parte dela. Então, quando nós olhamos essas situações e perguntamos: por que Deus permitiu? E aí vem essa colocação que eu fiz para vocês, talvez você já tenha ouvido. Que Deus é o seu? Puxa, ele tem prazer nisso aí? Olha, por que não tirou o povo? Por que não foram 3 pragas, pelo menos, para não dizer que não fez nada? 5, 6 no máximo. Por que 10? Por que tanto tempo? Porque tantas vezes Moisés teve que ir lá ter com o faraó, e o faraó falou: não, pode vir mosquito, pode ter sapo, o Nilo pode se tornar como sangue, mas daqui vocês não saem. E quando finalmente liberou, ainda foi atrás para exterminar o povo. Que negócio é esse?
E quando por fim conseguiram passar o Mar Vermelho, falaram: agora nós vamos chegar onde a gente quer. Ainda ficaram 40 anos errantes pelo deserto. E a gente fica às vezes: não, essa é história. Irmão, tudo na Bíblia tem lição para nós. Tudo na palavra de Deus tem lição para nós. O outro exemplo que eu coloquei aqui, que eu acho muito, eu gosto muito do exemplo, gosto porque não estou no lugar do cara, né? É Jonas. O profeta Jonas. Tá, eu peguei casos aqui bem conhecidos. Lembra do Jonas? Deus deu uma missão para ele. Jonas, eu estou chamando você para você levar a palavra de Deus. Você tem que se levantar, você tem que sair do seu espaço, e eu tenho para você uma obra, uma missão. E Jonas, irmãos, foi para outro lado, se desviou, né? Deus queria que ele fosse para Nínive, ele pegou um barco para fugir da presença de Deus. Eu não vou ler o texto, porque o texto é muito longo, mas só para a gente ter uma ideia, né? Dispõe-te, vai à cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, Deus havia dado uma missão. E o verso 3 diz: porém Jonas se dispôs, mas não para ir a Nínive, sim para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde existia um porto, era uma região portuária, e tomou o navio que ia para Tarsis, que era outro lado de Nínive. Irmãos, Deus podia ter levantado o Joaquim. Já que Jonas não quer ir, eu vou chamar o Joaquim. Jonas não quer. Podia Deus fazer isso, irmãos? Podia. Mas Deus falou: ah, Jonas, você não sabe com quem você está brincando. É engraçado, irmãos, que o pecado faz isso com a gente, né? Quando a gente está querendo fugir da presença de Deus, e o Espírito Santo não está trabalhando no nosso coração, a gente faz que nem Jonas. O que Jonas fez, irmãos? Ele embarcou e ficou pensando: meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou brincando com o Criador dos céus e da terra. Meu Deus, que ponto que eu cheguei. Estou arrependido. Foi assim que ele fez, irmãos? E nada. Desceu lá para o porão e foi dormir. Pecado faz isso com a gente, irmãos. Você fica lá, parece que não é com você o negócio. E veio uma tempestade, que a narrativa diz que quase o barco afundava, e começaram a jogar comida, o peso para aliviar, porque a embarcação estava indo a pique. E Jonas, irmão, dormindo. É o pecado que faz isso, né? A gente foge da presença de Deus, fecha o coração, o Espírito Santo não trabalhar, parece que a gente não percebe nem a tempestade. E Deus, com certeza, estava fazendo o quê? Soprando nas águas para ver se acordava os homens. Até que desceu alguém e falou: cacedor, o barco está afundando, você está embriagado, você está bêbado, o barco está afundando, você está indo dormir, vamos lá ajudar a gente. E por fim, irmãos, a narrativa bíblica diz que eles começaram a questionar. Algum de nós, é a crença, né? Algum de nós aqui ofendeu o seu Deus e ele está bravo conosco. É o misticismo do homem. Aí Jonas, irmãos, ele percebeu, ele falou: claro, vocês podem acreditar, mas o negócio aqui é comigo. Mas quem é o seu Deus? O Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Criador dos céus e da terra. É aquele que faz vir a tempestade. É aquele que cessa. Pregou para os caras.
Vocês querem se livrar dessa tempestade? Eu sou o problema. Jogaram comida, jogaram tudo que não podia. Pode me jogar que vai parar. E quando jogaram as ondas, irmãos, parou a tempestade. E aí um olhou para o outro e falou: esse é o Deus que a gente quer, né? Esse Deus desse cabra aí, esse é bom demais. Esse é o Deus verdadeiro. Vamos saber como é que nós podemos adorar o nome dele. E o resto da história irmãos conhecem. Vem o peixe, engole Jonas e vomita ele lá na frente. Porque de dentro da barriga do peixe, Jonas falou: agora eu vou morrer aqui. Entregou a vida dele, pediu perdão, sabia que ia morrer. E Deus falou: não, Jonas, você vai lá cumprir o restinho que você tem que fazer. E o cara era ruim, irmãos. Ainda foi lá, pregou a cidade, se arrependeu, e ele ainda ficou bravo, né? Porque queria que Deus destruísse toda a cidade de Nínive. Mas por que, irmãos, tudo isso? Por que Deus não falou: fica para lá, Jonas, que eu vou pegar outra pessoa e vai até Nínive? Quem ou o que determina essas situações na vida dos homens? É apenas historinha, irmãos, para a gente fazer o peixinho, fazer um barquinho, desenhar e dar para as crianças pintarem? É para isso, irmãos, certo? A gente acha que essas lições, elas são só quem cresceu na igreja, né? Não tem lição aqui para nós, irmãos? Por que Paulo foi massacrado pelos romanos? Perseguido pelos romanos? Por que Paulo, meu irmão, teve um ministério tão curto e uma morte tão desastrosa? Puxa, Paulo, esse homem, se ele vivesse um pouco mais, ele ia ser algo tremendo nas mãos de Deus. Olha o pouco de tempo de ministério dele, quanta coisa ele fez, quanta igreja ele fundou, quanto trabalho ele iniciou, quanta gente ele abençoou e continua nos abençoando até os dias de hoje, através das suas cartas maravilhosas. Por que Paulo não repreendeu? O Senhor, olha, o inimigo se levanta, amarra o inimigo, destrói o inimigo. Adiantava melhorar dessa maneira? O próprio Senhor Jesus, irmãos, teve um ministério curto demais. Pouco se sabe a respeito da vida de Jesus até os meados dos 30 anos. Pouca coisa se sabe. E o que se escreveu, nem se tem certeza se é ou não real, não se sabe. Porque depois que os evangelistas, depois de muito tempo da igreja, que os evangelistas começaram a registrar suas experiências com o Messias, com o Salvador. O método e o prazo de Deus, o tempo de Deus. É para cada um de nós. Não é, irmãos? Eu coloquei aqui algumas questões. Por que alguns irmãos sofrem tantas perseguições e outros não? Por que alguns irmãos, no transcorrer da sua vida, da sua existência, a sua vida é mais fácil e outros irmãos iguais, que caminham junto, que professam a mesma fé, que têm as mesmas características, têm a sua vida mais difícil? Tem carências em suas vidas? Por que, irmãos? Alguns têm uma vida mais fácil e outras pessoas têm uma vida mais difícil. Porque alguns irmãos que estão ali na mesma fé, caminham conosco, padecem enfermidades. Às vezes vêm a morrer dessas enfermidades e outros irmãos nem resfriado pegam. As respostas, irmãos, são as mais variadas, né?
Mas com certeza as respostas elas não vêm de Deus. Elas são respostas sempre o quê? Humanas. Eu coloquei algumas delas aqui, né? Uma das respostas é: irmão, por que puxa, irmão, sei porque eu padeço tanta luta, tanta perseguição, eu busco a Deus, eu oro, eu jejum, irmão, por que será que essas coisas acontecem? É o pecado, irmão. Você precisa ver onde é que você está pecando. Ou outra resposta: irmão, isso aqui é seu destino. Destino quis assim. Talvez a resposta mais comum: irmão, por que eu estou atravessando essa luta, esse vale da sua hora? Não, é o diabo. Isso é o diabo. Outra resposta: irmão, o que está acontecendo, irmão? Com a minha vida, parece que não vai para frente. O que está acontecendo? Sabe qual é o problema? Vou te falar devagarinho para ninguém ouvir. Sua igreja é muito fraca. Sua igreja é fraca, irmão. Seu pastor é um pastel. Não é pastor, é pastel. Não ora, não jejua. Seu pastor não tem poder. Se ele tivesse poder, ele amarrava tudo isso, ele te ensinava a determinar. Não é? Outra resposta é: sabe por que você está atravessando isso? Sabe o que está acontecendo com a tua família? Porque vocês não oram. É engraçado, irmãos, para todas essas respostas, parece que a pessoa, ela convive conosco. Você já percebeu? Porque ela sabe como é que é a nossa vida. Ela sabe que se eu estou com pecado, ela sabe que eu não oro, ela sabe que o diabo está sendo convidado para tomar café comigo toda manhã. Louvado seja Deus, irmãos, que essas respostas, elas são respostas humanas. E olha, irmão, vou contar um segredo para você nessa noite. Você vai ficar com raiva de mim o resto da sua vida. Não tem problema. Lá no céu não vai ter isso aí. Nós vamos ficar se beijando lá, vai ser uma alegria só. Mas às vezes quando vê um sujeito dar uma atravessada dessa, por dentro eu falo: está repreendido em nome de Jesus. Não vai contar mentira para o outro, para o chifrudo, para o rabudo, para mim não. Você não sabe? Você tem a resposta? Então me fala aí, por que foram 430 anos? Não, porque não, cara, terminei a pergunta. Por que não foram 429 anos e 10 horas? Já que você tem a resposta, eu quero que você me explique até as horas e os minutos. Nós não temos resposta, irmãos, para muitas coisas que acontecem na nossa vida. Outra resposta humana é saber o que está errado na sua vida e na sua casa. Olha, irmãos, muitas vezes eu não vou tirar a responsabilidade humana. Muitas vezes Deus pode usar mesmo você para falar: irmão, será que não tem algum pecado aí? Pode ou não pode? Pode. Às vezes vem do culto, às vezes vem do testemunho, do louvor, numa conversa com alguém. Às vezes você está conversando com alguém e a pessoa fala: olha, eu passei uma luta dessa, enquanto eu... Vamos usar uma questão que é muito presente nas nossas vidas. Olha, irmão, eu passava uma luta dessas, parece que nada dava certo na minha vida, depois Deus colocou no meu coração, não perdoava. Olha, irmão, eu passava uma luta dessas, parece que nada dava certo na minha vida, depois Deus colocou no meu coração, não perdoava o meu parente, o meu amigo que fez aquilo. Quando eu liberei esse perdão, quando eu me esvaziei na presença de Deus, me humilhei até na presença da pessoa, nossa, irmão, minha vida parece que deslanchou. Aí você que está ouvindo falar: Deus está falando comigo, porque eu estou na mesma condição. Então, irmãos, muitas vezes é isso mesmo, muitas vezes é o diabo.
Muitas vezes a nossa casa está muito mais a serviço do diabo do que a serviço de Deus. Muitas vezes, irmãos, a igreja ela não ora mesmo. É como eu falei, irmãos, tem igrejas hoje que são eventos. A igreja está sempre cheia. Eventos. É bacana, irmãos, é gostoso, não é? Só que fica só nisso. Os eventos são bons, mas tem que ter oração, tem que ter a palavra, porque no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia de tentar entender essas coisas, o evento não vai ter resposta para mim, mas a palavra tem resposta para mim. No dia que eu estiver lá batendo cabeça de um lado para outro, não adianta falar, pastor, faz um evento aí para me alegrar, não. Ali é você e Deus fala, Senhor, responde pela tua palavra, porque senão eu estou errante e vou cair num buraco e não saio mais desse buraco. Aí a palavra que vai te socorrer, meu irmão. A palavra que alimenta, a palavra que te sustenta. Será que o nosso Deus, irmãos, é um Deus genérico para com todos nós? Você chega na farmácia e fala, olha, eu tenho uma receita aqui, eu estou com um problema, eu estou com uma inflamação nas costas. O cara fala, só tem um remédio aqui para desinteria. Serve. É genérico? Serve. Você faz isso, meu irmão? Você não pode fazer isso. Então, meu irmão, Deus tem algo, você pode não acreditar nisso, mas Ele tem algo específico para cada um de nós. Às vezes a receita, aquela receita lá, né, da vovó, da tataravó, está com dor de barriga, pega o chazinho lá, faz lá que vai passar, você toma aquilo, você tem alergia daquilo, você vai morrer. Mas o chazinho não faz mal, quem disse? Eu não sei, se eu tenho alergia daquele negócio. É fitoterápico, mas até o que é fitoterápico pode trazer problema para você, porque o teu organismo, irmão, não é igual. Eu estava comentando, acho que foi com o Ítalo essa semana, estava comentando com ele de um irmão aqui da igreja, que teve um problema semelhante no coração. Eu não lembro direito da história, eu queria lembrar, eu não lembro se foi implantado um stent, que é metálico, e ele tinha problema, negócio de ferro, ou se foi um remédio que foi administrado para ele tomar, e ele tinha problema de ferro e o coração endureceu mais ainda, ele veio a falecer disso aí. Foi o remédio, né? Foi o remédio. O médico acabou de matar o sujeito. Deu um remédio para sarar e abreviou a vida. Irmãos, eu não sei, irmão, o que as pessoas pensam às vezes. Eu sei que às vezes nós somos preguiçosos para chuchu. Irmão, estou passando uma luta, o que eu faço? Pastor, o que eu faço agora? Não vou te responder, irmão, não sei. Mas o pastor tem que saber. Quem falou que o pastor tem que saber? Pastor não é Deus. Pastor, por que está acontecendo tudo isso na minha casa? Não sei, eu não tenho a resposta. Vamos orar, talvez Deus dê a resposta. Talvez Deus não dê. Irmão, já perguntou se Deus tem algum objetivo nisso? Então, irmãos, para algumas coisas, Deus é genérico. O plano da salvação é geral. Porque Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Deus amou o mundo, amou a todos. Porém, os salvos serão aqueles que nele creem. Creem no quem? Na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Agora, outras situações, irmãos, são muito do cuidado de Deus para conosco. Senhor, qual é a intenção? Senhor, o que eu posso tirar de proveito? Senhor, eu errei, estou pagando o preço? Você sabe quando você erra e paga o preço, não é, meu irmão? É que nem eu digo aí, você está um frio de 10 graus aí fora, uma chuva, você vai, vou jogar futebol na chuva e fica na chuva, e a roupa molhada seca no seu corpo, amanhã você pega uma pneumonia. Você fala, foi o diabo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Não é?
Vai dormir, come um prato do tamanho da mesa. Pastor, você não sabe como o diabo me atacou essa noite. Sabia que a comida tinha mudado de nome. Que prato é esse, diabo, que eu nunca comi? Tem quiabo, o diabo eu nunca vi. Então, bom, tem coisas que a gente provoca. Não é verdade? Vamos supor, meu irmão. Vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos supor que lá no teu trabalho, lá no seu trabalho, veio uma coisa na minha mente agora. Você percebeu lá que, lá na recepção, lá no teu escritório, lá onde você trabalha, tem lá um enfeitezinho lá, tá lá. Às vezes a mulher vem, limpa, põe de volta. Às vezes tem uma florzinha em cima, às vezes não tem nada. Aí um dia você sentou ali, pegou e falou: rapaz, isso aqui é um metal precioso, isso aqui deve valer no mínimo aí uns R$1.000. Está aqui. Ninguém dá valor. Aí dá um aperto lá no seu sapato, lá você fala: e agora? Eu vou arrumar dinheiro. Você lembra? O negócio está lá mesmo. Não é, irmãos? Está lá mesmo. Ninguém nem percebe isso aí. Aí um dia você senta lá, assobiando na hora do almoço, pega o negócio na mão, olha, é mesmo, põe de volta. Até um dia que você chega e ninguém vai perceber mesmo. Aí naquele mesmo dia, antes de você sair do emprego, tem um guarda na porta e fala: olha, a gente quer examinar sua mala, porque você subtraiu o objeto e você sai de lá preso. Você é réu primário, talvez você vai para a rua. Mas na tua carteira de trabalho, lá o cara coloca lá, mandado embora por justa causa, porque subtraiu. E aonde você vai, alguém vai olhar teu currículo e falar: nossa, é bom, hein? Por que você foi mandado embora? Não entendo. Você vai fazer uma carteira de trabalho nova, né? Você não é boa? Porque enjoei da empresa, a empresa enjoou de mim, aí o cara liga lá: isso aí foi mandado embora porque ele é ladrão. Ele subtraiu o objeto. Irmãos, estou colocando uma situação porque isso pode te perseguir o resto da sua vida. Uma igreja de um pastor conhecido meu. No bairro, ficou conhecida a igreja como a igreja do pastor tarado. Que igreja você frequenta? Frequenta a igreja. Pastor tarado. O cara era sem vergonha. Pegava crianças. Pegava jovens. Ficou conhecido porque pegaram ele com a boca na botija. Não teve jeito. Algumas situações, irmãos, nós plantamos e vamos colher, não tem jeito. Mas muitas são ou representam o cuidado de Deus para conosco. Puxa, mas por que será que 430? Podia ser menos? Podia. Olha, irmão, numa situação dessa aí dos camaradas aí, 350 anos e 430 não ia fazer muita diferença. Muito tempo. 10 pragas ou 8 pragas, você está ali, meu irmão, querendo sair daquele lugar, você não aguenta mais. Aí você entra no deserto, fala: daqui a alguns dias vou estar na terra prometida. E passa dia e dia e dia e nada. Aí você começa a questionar Deus: Deus me abandonou, não é? Ou você começa a perguntar: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. E aí, meu irmão, você tem que ter intimidade com Deus para ouvir Deus falar com você. Eu estou fazendo você crescer, meu servo. Meu servo, eu estou pegando a pedra bruta e eu estou pulindo a pedra. Estou fazendo com que a pedra dê o que? O seu valor. O diamante vai dar o seu valor.
Então, meu irmão, algumas situações são muito particulares nas nossas vidas. Ninguém tem resposta. A gente acha que tem resposta. Então aí entra, irmãos, compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. E seu agir em particular. O agir de Deus em particular. E isso varia muito. Não sei se Deus está falando com você nessa noite. Alguns caem na fé porque não estão preparados para a salvação. Eu até dei um exemplo sexta-feira, no culto. O sujeito tem o bilhete, ele embarca no metrô e fala: estação final, Jabaquara. Aí quando chega lá na Praça da Árvore, ele desce. Fala: cheguei. Chegou. Estava com o bilhete, tudo, mas chegou onde deveria. Eu até esqueci de colocar uma resposta aqui, irmãos, né? Esqueci de colocar. Por que isso está acontecendo comigo? É a culpa do irmão. É quando a gente gosta de culpar os outros, né? Olha, irmão, sabe por que eu estou errado? Porque você pecou e eu fui atrás de você. Como? Eu fui burro e você foi mais ainda. Eu fui estúpido e você foi mais ainda. Essa é a resposta que você pode ouvir. Então, meu irmão, alguns caem porque não estão preparados. Outros desistem. E outros querem somente sombra e água fresca. Ah, mas esse evangelho é muito pesado. Mudou o evangelho, irmãos? Ou é o mesmo que Jesus pregou? Que Paulo pregou? Que Pedro pregou? Que Tiago falou? Que Judas citou? Mudou, irmãos? Tem Bíblia de todo tipo hoje em dia. Né? Não sei que alguma Bíblia foi reescrita. Aí mudou. O cara mudou lá. Não, hoje, para alcançar a salvação, basta apenas você assobiar um cântico e tudo bem. Eu acredito que não, irmãos. E o Senhor Jesus, Ele advertiu. Para nós vigiarmos, para nós orarmos, não é? Então, irmãos, a forma de trabalhar de Deus, ela nunca pode ser questionada. Eu não posso questionar. Ah, mas por que Deus faz dessa maneira? Não sei, irmão. Por que tanto tempo? Ah, eu não sei, irmão. Deus tem alguma coisa. Se há falha em nós, Deus vai mostrar. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar para que as falhas sejam corrigidas. Mas se nós não temos a resposta, não adianta você trazer alguém aqui e falar: olha, vamos trazer um homem de Deus aí que ele vai revelar para nós. Isso não existe, irmãos. Quem revela a você é o Espírito Santo através da palavra. Através da palavra. Então muitas respostas, elas são eternas. Serão eternas. Jamais alcançaremos estas respostas. Não é? E ainda que você esteja lá na glória, tem gente que fala, né? Eu já comentei aqui outro dia. Vai quando chegar lá no céu, fala: Senhor, por que eu passei aquele vale? Irmão, chegar lá, você nem vai lembrar de vale nenhum, não. Vai ser só bênção. É só louvor. Você quer ir para o céu? Quer ou não quer? É louvor, é adoração. Você não vai lembrar de nada aqui. Se você está querendo lembrar, cuidado, hein? Está que nem a mulher de Ló, né? Está olhando. Está saindo da cidade, mas está olhando. Eu, irmãos, eu não quero nem sentir o cheiro disso aqui. Eu quero sentir o cheiro daquele que tem o perfume da rosa de Saron. Quero estar num lugar onde só tem gente pulando e adorando o Senhor Jesus. Ninguém vai me perturbar. Você está pulando demais. Deixa eu pular aqui. Chama os anjos para me segurar, que eu vou pular em cima de Jesus, para pular nos pés de Jesus, para beijar os pés do meu Senhor, do meu Salvador. Isso sim.
Então, irmãos, muitas coisas nós não vamos entender. Por que passamos tantas aflições? O próprio Cristo nos avisou: no mundo tereis, alguns têm mais e alguns têm menos, mas temos aflições, não é? Então, meu irmão, nós às vezes devemos refletir um pouquinho, trabalhar de Deus, a graça de Deus. Eu lembro de Paulo, para encerrar. Paulo falou: olha, eu não entendo, eu já orei para tirar o espinho da carne, para tirar essa coisa daqui, esse mensageiro do diabo. Sei lá quanto tempo Paulo orou, repreendeu, jejuou, e o Senhor falou o que para ele? Paulo, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. E olha, Paulo, você vai perceber que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você reconhece que todo poder e toda autoridade está nas minhas mãos. Então, meu irmão, toma cuidado com esse negócio de buscar a resposta. Houve um tempo, irmão, que crente era, nossa, tudo queria resposta para tudo. E aí tem aquela história: o irmão lá é profeta. Não, aí a coisa acabou de complicar, né? Porque você está dependendo de uma pessoa. O irmão lá tem a resposta. Deus dá todas as respostas para aquela pessoa. Eu não conheço. Até para Jesus, Deus não deu todas as respostas. Deu? Quando perguntaram para ele: quando será o fim do tempo? Ele falou: as situações serão essas, as estações e tal, mas daquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai que está nos céus. Então sossega, meu irmão, que nem Jesus tinha todas as respostas. Fica na graça do Pai. Procure entender o que Deus tem para a sua vida. Às vezes Deus está te treinando, não é? Deus está lapidando o diamante, para ficar bonito, valioso, para a glória do nome dele. Amém, meu irmão? Fique em pé, nós vamos orar.